Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre obesidade e de forma mais precisa sobre ultraprocessados, produtos alimentícios, ou ainda alimentos ultraprocessados e a relação disso com obesidade. Eu peço que você já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Bom, em uma alimentação saudável, você deve já ter ouvido falar bastante de que a gente tem que priorizar alimentos naturais, por exemplo, frutas in natura, que aí a gente vai ter justamente um consumo daquilo que é mais próximo do natural, mais próximo do que realmente do que é o mais saudável o possível. Quando a gente vai começando a manipular muito aquele alimento, processar aquele alimento, a nível industrial, você pode acontecer o que, ali perdas nutricionais. Além disso, acréscimo de substâncias que fazem com que aquele produto final fique bem distante daquilo que seria, aquele iniciozinho ali. Então você começa a ter uma modificação muito grande, é aí que entra, a categoria dos alimentos ultraprocessados, que é um produto final que teve um processamento grande. Ou seja, é um produto final que muitas vezes é totalmente longe de algo que vocês encontram pronto na natureza. Então você já começa a entender por aí que algo ultraprocessado realmente não é o que deve ser priorizado na perspectiva de quem busca uma alimentação saudável. Sim, verdade, você tem que evitar alimentos ultraprocessados. Já é o primeiro ponto. Mas eu vou chegar na relação disso com a obesidade, Antes eu peço que você já garanta a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Garanta que você já esteja inscrito ou inscrita. E aí abaixo do vídeo também você encontra um pequeno sino. Ao clicar nesse sininho vai abrir uma janela com algumas opções. Eu peço que você selecione a opção todas para que você receba aviso, toda vez que eu postar um novo conteúdo por aqui. Mas você também precisa ir nas configurações do lado do seu celular e autorizar que você quer que o aplicativo YouTube te mande essas notificações. Bom, eu vou fazer aqui um paralelo bem interessante a respeito do morango. Existe o morango, a fruta in natura, existem geleias, existem várias versões aí de níveis diferentes de processamento. Existe às vezes um alimento, gente, que foi minimamente processado. Às vezes você tem uma geleia em que você tem, sei lá, a fruta do morango, você tem um suco de maçã para deixar mais docinho, então aí você tem uma embalagem de vidro, então esse é um produto minimamente processado. Dependendo da composição, continua sendo uma excelente opção, uma opção saudável. Então, não é porque houve algum processamento que já é ruim para a saúde. Mas quando se trata de um ultraprocessado, aí sim, realmente, normalmente, não é tão interessante mesmo para a saúde. A exemplo de um alimento ultraprocessado aí, um biscoito recheado. Vamos colocar aí um exemplo do biscoito recheado sabor morango para a gente fazer aí esse paralelo. Inclusive teve um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre isso, aromas naturais, aromas sintéticos, gostos, sabores naturais versus sintéticos de alimentos, em que eu falo um pouquinho também aí de algo relacionado a isso. Então você pode assistir esse outro vídeo aí também para você complementar um pouco do que eu trago aqui nesse conteúdo de agora. Mas perceba, voltando ao conteúdo aqui, um morango, a fruta in natura, ela tem ali nutrientes, tem vitamina C, tem fibras. Os próprios componentes ali fitoquímicos que a planta contém podem trazer vários benefícios à saúde. Quando você compara com um biscoito recheado sabor morango, dependendo, é claro, da composição, porque cada empresa vai ter uma composição diferenciada, mas às vezes não tem nada de morango de fato ali. Às vezes o sabor é morango porque tem corantes, tem aromatizante para poder lembrar um pouco o morango, tem acréscimo de açúcar, ou seja, existem várias adições ali de substâncias para tentar deixar agradável, tentar deixar algo que pareça o morango, mas de longe aquilo dali tem algo de morango. Às vezes não tem nada de fruta ali dentro. Então, por exemplo, você ter a adição de açúcar, adição de gorduras, óleos,
o próprio acréscimo às vezes de amido, de um modo geral, só vão piorando o aspecto realmente nutricional daquele produto. É algo muito distante do que deveria ser saudável. Essas substâncias que eu acabei de citar, não necessariamente elas vão estar todas em todos os produtos, né, de biscoito recheado, mas geralmente algumas substâncias ali que eu citei vão estar presentes, então é apenas um exemplo do que se pode esperar, né, de estar presente em um produto como um biscoito recheado sabor morango, né? Então, às vezes realmente é totalmente longe de uma fruta morango. E aí, qual é a relação disso com obesidade? Perceba, quando você consome a fruta, você está consumindo compostos que vão gerar efeitos até mesmo anti-inflamatórios, que combatem, né, a obesidade, a questão da presença de fibras que ajudam a dar saciedade, então é algo que pode até ajudar no tratamento da obesidade. Agora, quando você pega e analisa um ultraprocessado, como um biscoito recheado, a composição ali, ela é pensada para fazer com que você gere uma aceitação muito grande ao paladar, um convite para a pessoa, né, querer mais e mais. Então a pessoa, né, não vai se contentar só com uma unidade. A pessoa vai consumir uma unidade, vai achar aquilo tão gostosinho, docinho, vai querer outra unidade. E aí, às vezes, até mesmo, quem sabe, consumir um pacote inteiro. Então, existe uma diferença, né, de uma composição de um morango em que normalmente, tá? Normalmente na natureza, quando você tem algo, né, que é fonte de carboidrato, ele não tem tanta gordura. E vice-versa, quando tem algo que é fonte de gordura, normalmente, ainda que tenha carboidrato, geralmente não tem tanto. Como é o caso do morango, né? O morango, ele não é uma fonte ali de proteínas e gorduras. Ele tem carboidrato, mas não tem gordura, né? Assim, se tiver alguma fração, é fração literalmente ali, né? Algum teor não tão significativo. Agora, quando você vai para um biscoito recheado, ali sim você tem, né, gordura e carboidrato juntos. Açúcar e gordura juntos. Então isso torna a aceitação ao paladar muito mais importante, né? Muito mais atrativo para o paladar. Então é algo que faz com que a pessoa consuma mais e mais. Então no final das contas a pessoa está consumindo um biscoito recheado que tem já uma densidade calórica aumentada quando você compara com uma fruta. Além da densidade calórica aumentada, você vai querer comer mais e mais. Então você come mais e mais algo que já era calórico, então você vai consumir muitas calorias no final das contas, fora o fato de que, né, a presença de substâncias sintéticas artificiais, elas se tornam, né, substâncias que a gente chama de xenobióticos, ou seja, são elementos agressores ao organismo, elementos que vão trazer prejuízos de repente à microbiota intestinal, o que só faz piorar a obesidade, o que só faz piorar a chance do indivíduo, né, ter facilidade para emagrecer. Então o indivíduo tem dificuldade para emagrecer e vai engordando, engordando e piorando ainda mais o quadro de obesidade. Então essa é a relação de ultraprocessados com obesidade, portanto, deve-se evitar o consumo de ultraprocessados. Não só para quem já é obeso, não só para quem quer emagrecer. Na verdade, os ultraprocessados eles podem ser vistos como algo a se evitar para qualquer indivíduo. Então comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com as informações que foram passadas. Aqui embaixo você encontra, né, uma estante de produtos, inclusive com estampas, né, em camisetas que podem até mesmo auxiliar nesse processo todo. Tem uma camiseta que tem na estampa Show Açúcar, muito a ver com o que a gente conversou aqui. Então vai lá, compra e usa para se automotivar ou dar de presente para alguém que você queira motivar positivamente, é claro. Aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição aqui no canal. Faça isso se você ainda não fez. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.